Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje aí vamos passar por vários assuntos importantes, desse dia. Temos aí os novos estímulos lá da China, novos estímulos em Pequim, Então, bolsas asiáticas hoje com melhor humor. Temos também os precatórios, vamos falar de exportação, da balança comercial. A gente tem alguns dados para trazer para vocês também do Grupo Casas Bahia, que tem sofrido bastante na nossa bolsa, além dos nossos assuntos cotidianos. Então, vamos aí passar por aberturas, vamos passar aí por fechamentos. Então, hoje, é um formato um pouquinho diferente, porque eu estou sozinha, então quebrando mais um mito aqui no ICL Mercado Investimentos, dessa vez o mito que sou alta, mas vamos lá. Vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como é que você está? Está muito calor aí no Rio de Janeiro. Bom dia, Débora. Está um calor no Rio de Janeiro. Ainda existe a invenção ar-condicionado, porque senão eu estaria frito aqui. E hoje é um dia diferente, Eu estou aqui, na verdade, em Niterói. Vocês estão ouvindo aí que eu estou com bastante barulho aqui atrás de mim. Então hoje vai ser uma aventura aqui do nosso programa. Ainda não consegui me hospedar aqui direito, Mas a gente está aí, Mesmo com todas as dificuldades aqui, todo santo dia, estamos aqui para mostrar aqui os melhores momentos aqui do mercado financeiro. Os novos anúncios aí que Pequim colocou, então você teve mudanças aí no fechamento da Ásia, Débora? Hoje tivemos, André, mudança no fechamento da Ásia, mudança de direção lá na Ásia, inclusive. Então, hoje, as bolsas já abrindo num terreno mais positivo, os futuros aí já apontando também para uma abertura mais positiva de Nova York, até porque a gente teve aí uma resolução um pouco daquele impasse, teve uma verdade, a gente teve quase que um acordo para aquele impasse do orçamento dos Estados Unidos. Então, hoje, aí as bolsas mudando de direção. Mas o que pesou mesmo lá na Ásia foi realmente os anúncios de novos estímulos em Pequim. Então, além do lucro industrial chinês ter subido no mês aí de agosto para 17%, a gente tinha aí tido uma queda no mês anterior de 6%, Então, a gente já teve essa notícia positiva abrindo o dia lá na Ásia, então o lucro da indústria da China ficou maior e em seguida a gente recebeu esse anúncio aí do Banco do Povo da China de que vão ser feitos novos estímulos por lá. Entre eles, a gente tem a diminuição ali do pagamento inicial, na compra de novas moradias, redução das hipotecas. Então, a gente vê aí um forte estímulo no setor imobiliário chinês, que a gente tem noticiado bastante aqui, que ele está sofrendo. A gente tem também alguns outros apoios vindos ali da China, Então, a gente tem a expansão do crédito, sem tirar ali o apoio do Banco Central aos credores. Então, a gente tem essa expansão do crédito, parece que vindo lá da China. Tudo isso numa medida de tentar fortificar ali a economia doméstica chinesa e sem deixar também aquele lado mais voltado para o exterior de lado. Então, a gente tem aí bastantes anúncios hoje na China, movimentando por lá. E aí eu vou colocar aqui na tela para vocês, quem conseguiu liderar as altas por lá hoje foi o Hang Seng. O Hang Seng ele vinha de várias quedas, dias negativos. Hoje ele respondeu justamente a esses estímulos. A gente sabe que tem um peso grande do setor imobiliário chinês no Hang Seng, e ele acabou subindo aí, como vocês estão vendo na tela, 0,83%. Se vocês olharem já um spoiler do que está acontecendo hoje pela manhã, a gente vê que o Ibovespa opera em alta, o dólar também em alta, e eu vou explicar isso por quê, um movimento que normalmente a gente não está acostumado a ver, e o índice de commodities subindo nessa manhã justamente em reflexo desses estímulos aí da China, André. Então, hoje um dia mais positivo por lá, e esses ventos devem chegar aqui no Ibovespa, tentando quebrar essa sequência de 4 quedas do nosso índice. Os asiáticos finalmente saíram da ressaca, então? É isso que aconteceu depois de algum tempo? Parece que sim, viu? Então, hoje, um dia mais positivo de uma forma geral na Ásia, não teve nenhuma bolsa que fechou negativa ali de forma expressiva, e na Europa também. Então, esses ventos já vinham ali da China, vindos da Ásia, passaram pela Europa e agora chegaram aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E a gente tem também uma notícia aqui do nosso site,
né, em relação aos precatórios. Né? Então, a gente teve essa discussão, né, feita, bastante discutida, na verdade, ontem, né, que tem ali o impacto do pedido do STF para derrubar o teto dos precatórios. Tá? Então, a gente tem aí o teto que foi instituído no governo anterior e a gente teve essa discussão ontem bastante aí presente, né, André? Então, vamos explicar aí para o pessoal de casa o que são esses precatórios, o que é esse teto, né? Exatamente. Acho que uma coisa mais importante aí que a gente tem para falar em relação a isso, Débora, é que não é somente eliminar o teto, é mudar a forma como o precatório é visto dentro do orçamento brasileiro, né? Então, o que é o precatório? É uma dívida que o governo tem com algum ente federativo, que ele tem que pagar em certo momento, só que hoje ele é considerado uma dívida que faz parte do orçamento primário. O que é o orçamento primário? É aquela coisa que é o mundo real, né? É o pagamento que você tem que colocar para a pasta de educação, de saúde, a previdência social, é o gasto com os ministérios e tudo mais. O que eles estão querendo fazer com a questão dos precatórios é justamente fazer com que o gasto com precatórios agora seja considerado um gasto financeiro, que ele entre no orçamento nominal, não somente no orçamento primário. Por que isso daí mudaria a situação? Porque você não tem nenhuma regra fiscal, alguma trava fiscal, quando a gente está tratando de orçamento nominal. A regra fiscal ela é toda pautada para o orçamento primário. Então, você tem, antigamente era o teto, hoje você tem o novo marco fiscal, que é o arcabouço fiscal do Haddad, e daí você tem uma série de medidas, de regras que você não pode superar tantos por cento, você tem algumas travas, não tem. Que é onde está, por exemplo, o pagamento de juros, né? Então, que você corresponde mais ou menos 6%, tanto que a gente está querendo zerar o déficit, mas o déficit primário, o déficit nominal, ele é em 6% do PIB, 7% do PIB, é mais ou menos a média histórica, né? Então, se você jogar os precatórios para o orçamento nominal, o que acontece? Você abre espaço, mais de 90 bilhões em espaço para você conseguir fazer com que o orçamento primário fique menos estrangulado, vamos dizer assim. E você tem a capacidade de praticamente quitar essas dívidas automaticamente, porque você não tem regras de gasto no orçamento primário, né? Então, eu acho que fica uma situação muito melhor. Eu acho que, pelo menos assim, se a gente for pensar na regra fiscal atual, já que você tem esses tetos, eu acho que então é melhor você jogar esses gastos de precatório e liberar espaço para carta de verdade, né? Não que pagar a dívida não seja uma coisa que importa, mas vai sobrar mais dinheiro para outras rubricas importantes do que você ter mais esse fardo aí para a gente pagar aí, graças ao nosso querido Paulo Guedes, né? Que foi lá e postergou o pagamento dessa dívida aí para tentar fazer criatividade, contabilidade criativa, era assim que chamavam, né, Débora, quando eram outros ministros fazendo fazer isso? É isso, né? É isso, né? Quando outros ministros da Fazenda dão esse jeitinho, né? Contabilidade criativa, né? Que não é o mesmo peso nem de perto para qualquer outro aí, governo, né? Ou outra forma mais progressista de governar, que aí o olhar é completamente diferente, aí as críticas são muito mais duras e também a desconfiança muito maior. Né? E um ponto também positivo aí dessa manhã, né? E muito em linha com o que a gente falou ontem, né, André? São as exportações, né? Que a gente teve aí também uma notícia que está lá no nosso site, no CL Economia, né? Para quem visita aí nosso portal, lá estão os artigos mais detalhados, com todos os aspectos aí das notícias, mas vamos colocar a manchete para quem está em casa, porque a gente teve também aumento das exportações aqui no Brasil, né? Saíram os dados da balança comercial hoje e a gente tem aí esse aumento das exportações no Brasil. Então, a gente tem aí o resultado da balança comercial, né? Quanto a gente teve de exportações e de importações, né, no mesmo período aí do ano anterior e desse ano. Então, André, se quiser explicar um pouquinho aí para a gente, quem que puxou essa balança comercial para cima, né, como é que está caminhando esse nosso saldo positivo aí de balança comercial? Perfeito, Débora. Então, primeiro que a gente pode ver aqui que a gente já tem um aumento do saldo, né? Então a gente está com um saldo melhor. Só que se a gente for ver, a gente tem duas situações distintas. Primeiro é que o saldo em exportações, ele está um pouco maior, ele está em 256 bilhões esse ano, né? E 246 bilhões no ano anterior. Então essa é a primeira situação que ajuda a explicar o aumento
desse saldo da balança comercial, com valores, obviamente, comparando entre janeiro e setembro, ou seja, no mesmo período, não vamos comparar coisas distintas, estamos comparando os mesmos períodos até o ano anterior. E se a gente comparar o saldo de importação, é que aconteceu o efeito contrário. Você tinha, então, um saldo de 205 em exportações, e agora você tem um saldo de 177. Então, o brasileiro está exportando mais e importando menos. Tanto que a gente viu, né, quando você está com um dos problemas da receita, que a gente já explicou, inclusive, em algumas semanas atrás, eu acho que foi até semana passada, né, foi justamente uma queda brutal na quantidade de imposto arrecadado sobre importação. Não é o imposto da Shein, o imposto da Shopee, não é só a camisa do Palmeiras tailandesa aí que está gerando esse déficit, tá? Importação de bens, máquinas, equipamentos, bens utilizados para a indústria e tudo mais, tá? Então, você tem essa situação. E, se eu não me engano, a gente tem um outro gráfico que aí explica de onde que está vindo aí esse aumento das exportações. A gente vai conseguir mostrar o outro gráfico aí, que é o que está logo em seguida, se eu não me engano, que está mostrando que em seguida. Perfeito. Então, se eu não me engano, ó, daqui a pouco, a gente tem, então, que basicamente as nossas exportações subiram por causa do agronegócio. O agronegócio teve um aumento de 25%, se a gente for comparar em relação ao mesmo período do ano passado. Soja e milho, que a gente estava falando aqui hoje, a soja, hoje o milho, a gente até passou, inclusive, ao gráfico aí, a gente até passou, né, os Estados Unidos como um dos maiores produtores de milho do mundo, né, então aumentou em comparação ao ano passado isso, gente, não é comparação há muito tempo não. Ano passado, cresceu 18%. A soja, que teve problema climático no sul ano passado, né? Não que esse ano não esteja tendo, a gente está vendo toda a tragédia aí. Aliás, minha solidariedade ao povo do sul aí pelo toda a tragédia que está acontecendo hoje, aqueles alagamentos terríveis, né, que estão acontecendo em Porto Alegre. Mas a gente teve problema também no sul. O sul tem uma plantação relevante de soja, e você teve, então, uma queda da produção de soja. Esse ano a gente está tendo um aumento, estando bem mais, quase 40% mais. A indústria extrativa também é bastante. A gente está vendendo muito óleo cru, ou seja, a Petrobras está vendendo bastante petróleo cru para os outros países, e o minério de também conseguiu ter uma elevação, né, nesse momento. Para variar, né, Débora, qual que é o problema sempre? A indústria. E a indústria de transformação, né? Que teve uma queda de 0,78%, né? Carne bovina, né? Nossas queridas frigoríficos aí, né? Que usaram tanto dinheiro do BNDES e para fazer sede lá fora, mas tudo bem. A gente teve então uma queda considerável, né? Isso daí até está ajudando um pouco a queda também do preço da carne bovina aqui dentro, mas não entra nessa relevância, né? Então, o que a gente tem é que, para variar, a indústria de transformação, que é aquela que tem maior valor agregado, a gente não está conseguindo importar, mas a gente está nessa indústria de baixo valor agregado, a gente está conseguindo elevar o nosso nível exportador, Débora. E falando em indústria, André, como é que está a confiança da indústria nesse momento? Porque hoje saíram os dados aí da confiança da indústria. A gente já falou da confiança do consumidor, né? Já falamos da confiança da construção civil, então se a construção civil está mais confiante ou não. E hoje saíram os dados da confiança da indústria. Também tem notícia no nosso site, se vocês puderem colocar aí para o pessoal de casa acompanhar a manchete aqui com a gente, né? Que pelo jeito a gente tem aí mais uma queda da confiança da indústria, né? Terceiro mês que a confiança da indústria cai, então isso vem muito aí em linha com tudo que a gente fala nos outros dias sobre a indústria, né? Os desafios que ela está enfrentando. Mas é isso, né, André? A gente tem essa queda da confiança. Então, a indústria está menos confiante aqui no Brasil, embora os outros setores estejam, né? O consumidor e a construção civil estejam mais aí confiantes, né? Tão confiante quanto eu estou confiante que o Palmeiras vai fazer um bom resultado amanhã na Bombonera. Então, estamos dos ambos muito preocupados em relação ao que vai acontecer no futuro. Basicamente, a gente está tendo, então, que a indústria não está indo. A taxa de juros continua muito elevada e os efeitos de política monetária a gente sabe que demoram meses para começar a fazer efeito. Então, daqui a pouco só que você vai começar a ter um crédito um pouco mais barato, daqui a pouco você vai ter, então, um aumento do consumo dos produtos industrializados. A gente está vendo agora que o comércio está começando a se recuperar um pouco, mas com base nas quinquilharias, aquele comércio de automóvel, aquele bem que você precisa financiar, ele não está ocorrendo ainda nesse momento.
Então, ainda é um grande problema. A gente está indo, a indústria tem que vender os estoques, ela não está conseguindo nem ainda acelerar a sua produção, sair daquele nível de 50%, 55% aí da produção, para você começar a aumentar a produção, ter que contratar gente para aumentar a produção, para que seja o próximo passo, inclusive, que é investir, né? Então, a gente está nesse cenário, esse é o grande problema que a gente está na indústria hoje. Então, é normal que a indústria esteja com problema de confiança, até porque isso daí a gente consegue ver refletido no baixo nível de investimento que a gente tem, né? Então, o investimento é basicamente um termômetro para saber se a indústria está confiante ou não. Mas eu acho que, por enquanto, esse daí vai ser o nosso grande problema. Aí, o desafio do governo Lula, para mim, inclusive, é você dar um jeito nessa indústria, voltar a ter pelo menos um processo de industrialização, mas não é do dia para a noite, não é, inclusive, nem em um ano que a gente vai resolver isso, Débora. Exatamente, esse tipo de mudança vem, né, em médio e longo prazo, até porque a gente tem outras coisas para resolver, como o caso aí do comércio que a gente sempre fala, né, que precisa mesmo trabalhar com aqueles estoques para que a indústria também melhore sua confiança e volte a produzir, volte a investir também na sua capacidade produtiva. E falando em comércio, falando em indústria, a gente teve hoje também a divulgação dos dados de crédito do Banco Central. Eles foram divulgados hoje às 8h30 da manhã, né? Então eu vou colocar aqui já para vocês acompanharem com a gente, né? Como é que estão as taxas de juros de forma média aqui, tá? Porque a gente sabe que, por exemplo, no cartão de crédito rotativo tem banco que cobra R$1.000 de juros, 1.000%, desculpa, de juros, né? Então aqui são as médias, tá? São as médias dos juros ao ano cobrados pelo Banco Central, cobrado pelos bancos e divulgado pelo Banco Central. Então vamos lá, quem que está liderando aí a taxa de juros média por modalidade de pessoa física ao ano? Ele mesmo, nenhuma surpresa, cartão de crédito rotativo, 445,7%, né? Não vamos esquecer da vírgula aí, 0,7% de juros ao ano no cartão de crédito rotativo. Lembrando que tem bancos aqui que cobram mais de 1.000%. Então, esse é disparado aí a maior taxa de juros média por modalidade, pensando em pessoa física. Em seguida, também temos aí o cartão de crédito, mas dessa vez na modalidade parcelada. Então, quando você parcela a sua fatura, né, em média, o brasileiro paga 194,5% de juros no cartão de crédito parcelado. Em seguida, temos o cheque especial, aquele dinheiro que, se você fica negativo na conta, né, você tem ali o pagamento do cheque especial, também uma modalidade de crédito bem cara aqui no Brasil, né, 132%. Crédito pessoal consignado, 24%. Esse faz até sentido, porque a gente tem ali praticamente uma garantia, né? Cai o salário ali na conta e já é descontada a parcela, enfim, o crédito do próprio salário, né? Então tem ali quase uma garantia, principalmente quando a gente está falando de funcionários públicos e aposentados do INSS, e ainda essa taxa muito alta para a garantia que tem. Crédito de aquisição de veículos, né? Também tem garantia real ali do veículo. Se você não pagar um crédito de financiamento de veículos, o banco toma o carro de você. Então, demistificando também aquela coisa que é o comunismo, que tira as coisas das pessoas. Quem tira as coisas das pessoas são os bancos, quando você não paga, né? Faz isso também na sua casa, que você vai ver o que acontece. Não vai ninguém morar no seu quarto. O banco vai tirar de você o imóvel, né? Então, aqui a gente vê que são créditos com alguma garantia, né? A garantia do pagamento ali na folha de pagamento, na folha do salário, ou mesmo o seu bem como garantia, ainda tem taxas muito altas, né? Quando a gente pega ali o total de crédito pessoal, a gente ainda tem uma média de 42%. E aí, no próximo gráfico, né, vamos colocar aqui para a audiência acompanhar com a gente, né, o que a gente tem de inadimplência. Não é à toa, né, que a maior inadimplência do brasileiro é do cartão de crédito rotativo. Então, ao mesmo tempo, né, André, que a gente tem uma taxa de juros de mais de 400%, também é que as pessoas menos pagam, que têm mais dificuldade de pagar, liderando aí 43% o crédito rotativo. Cheque especial, que também é uma linha muito cara, 12%, bem menor do que o cartão de crédito rotativo, mas ainda expressivo. E aí a inadimplência de cartão de crédito parcelado, 6,9%, em crédito pessoal,
7,4%. Então, aqui a gente vê onde o brasileiro está com mais dificuldade de pagar as suas dívidas e, realmente não à toa, é no cartão de crédito rotativo. E aí, André, até lembro daquela fala do Roberto Campos Neto, né? Que a taxa de juros é alta porque a inadimplência no Brasil é alta. Quando, na verdade, a gente vê, né, que é o contrário, né? A inadimplência é alta porque a taxa de juros é alta, a gente tem um sistema bancário super concentrado. E aí a gente vê esse tipo de realidade, aí de raio-x do crédito, que é justamente nas linhas mais caras que o brasileiro mais se enrola, né, André? Não, é impressionante, né? Você cobrar 466% de taxa de juros ao ano é você pedir para não pagarem. Você não quer que alguém pague algo se você cobra 466. Você quer que o cara viva de pagar parcela para você basicamente a vida inteira. Não existe a possibilidade de você conseguir fechar uma dívida dessa. 466% ao ano é algo assim inacreditável. E claro que o brasileiro vai dever, se ele entrar no rotativo do cheque do cartão de crédito, ele vai acabar devendo porque é inviável, é impossível. O cara entrou no rotativo não é por causa que ele quis, é por causa que ele não teve condição de pagar. Daí você cobra um montante desse para isso, não tem jeito, é uma armadilha. Então, é assim, mais uma vez, no brasileiro não o brasileiro é endividado porque os juros é alto, não é porque os juros é alto que o brasileiro é endividado. Então a gente tem essa lição aí. Vamos ver se o nosso Bob Fields III consegue a gente colocar na cabecinha dele aí que essa é a principal causa, que renda é a principal causa de endividamento, né? A questão aí que parece que o Brasil é bom e não quer pagar, né? Então sempre tem essa coisa aí, essa mística, né? Do brasileiro, problema de caráter social, problema de personalidade, né? Problema de personalidade mesmo da pessoa, né, Débora? Não sei se na cabeça do Roberto Campos Neto a gente consegue, mas na nossa audiência, com certeza, esse assunto está bem fresquinho, porque a gente sempre fala dele. E tem um gráfico também aqui interessante, né, que a gente montou para quem está em casa, que mostra, né, não esse é o próximo, esse é basicamente ali o que a gente acabou de ver, só que de uma forma um pouco mais visual, aí, o quanto o cartão de crédito rotativo pesa aí na inadimplência, mas o próximo mostra quanto da renda das pessoas acaba indo para os créditos, né? O comprometimento da renda com os financiamentos, né? E aí a gente tem com e sem financiamento imobiliário, porque o financiamento imobiliário aí é visto até de uma forma separada. Então, o endividamento total em junho de 2023 estava em 48,2%, esse é o único dado que está até julho, os outros estão até agosto. Então, endividamento total, 48,2%. No mês retrasado, na verdade, retrasado ainda pensando em agosto, né? Mas então em 48,2% em junho e 47,8% em julho. Então, uma pequena diminuição do endividamento. Quando a gente desconsidera o financiamento imobiliário, né, a gente vê que cai para 30,5% no mês de junho e 30,2% no mês de julho. Então, a gente vê que a parcela do financiamento imobiliário no endividamento das famílias não é grande, né? Tem aí uma representação de praticamente 17%. Né? E o comprometimento da renda, o quanto esse crédito compromete a renda do brasileiro. Né? Pensando com o financiamento imobiliário, até julho, 27,6% da renda do brasileiro era comprometida com o pagamento do crédito. E depois, agora, sem o financiamento imobiliário, 25% da renda fica comprometido. Quase um terço do que o brasileiro ganha, se a gente for pegar aqui, está indo para pagamento de crédito, de juros. E aí a gente entende, né, com as taxas de juros que a gente tem, né, por que um terço do que o brasileiro vai ganhar vai para pagar juros aí de várias modalidades de crédito, inclusive sem o financiamento, que às vezes acaba pesando um pouco mais, né? Então, essa é uma situação complicada justamente porque a gente fala que um dos problemas, né, hoje é que muita renda vai para pagamento de dívida, renda que poderia ir para o mercadinho, para o barzinho, para o restaurante, para a mercearia do seu bairro. E isso aí acaba atrapalhando o crescimento econômico dela. Exatamente. Vamos ver aí se pelo menos com o desenrola, né, a gente ainda não tem esse dado mais atualizado, esse comprometimento acaba aí reduzindo, né? Vamos ver se as pessoas conseguem refinanciar suas dívidas, principalmente aquelas mais atrasadas aí, para conseguir um respiro, né, para poder usar sua renda em outras coisas e poder girar a nossa economia. Né? Então, aqui eu vou falar agora da abertura. André, se você quiser já se despedir da nossa audiência, ir para o seu congresso, você pode ficar à vontade. Eu vou
a gente despede de você, mas a gente fica mais um pouquinho para falar da abertura, André. Então, se você quiser já se despedir aí do pessoal. Tá certo então, Débora. Queria me despedir do pessoal, agradecer a presença, pedir desculpas aí por certos inconvenientes. Aqui acabou a luz umas 6 vezes, gente, que vocês não perceberam aí que eu tô no 5G. Mas aí a gente, tudo aí para levar as informações para você, até explicar no congresso que eu estou indo, o Congresso da Associação Keynesiana Brasileira, né? Então, a gente vou aqui pegar novas informações, ver novos estudos, simplesmente para trazer para vocês alguma novidade interessante para mostrar, né? Mas a gente aqui está de volta, mas deve estar no quarto aqui já, então vai ficar mais fácil, vai ter uma iluminação melhor. Mas falar um bom dia para todo mundo, agradecer a presença e, gente, amanhã estamos de volta aí no mesmo horário, tá certo? Um abraço para vocês e, Débora, um abraço para você também, tá? Tchau, tchau. Obrigada, André, para você também. Vamos agora, então, passar por aquele giro mais rápido da nossa abertura de mercado, né? A gente tem aí um dia mais positivo hoje, então, como eu adiantei mais cedo, ali com as notícias vindas da China, a gente tinha uma expectativa já de alta aqui da nossa bolsa, então vou colocar aqui na tela para vocês, né? O Ibovespa hoje recuperando um pouquinho aí das perdas da semana, né? O Ibovespa está numa semana bem negativa, aquela notícia de que os juros dos Estados Unidos possam ficar mais longos de alguma forma, por um período também mais longo, acabou batendo bastante nos mercados. A gente teve hoje alguns dados também sendo divulgados lá nos Estados Unidos que trouxeram essa desconfiança, dirigentes do Fed falando em aumento de juros. Então, a gente tem esse cenário específico dos Estados Unidos levando as treasuries, que são os títulos de dívida lá do país, para cima, e isso acaba mexendo inclusive com a nossa curva de juros. A gente teve o balde de água fria que veio ontem da ata do Copom, mostrando aí que a taxa Selic deve acabar o ano em 11,75, já sinalizando próximos cortes. Também outro balde de água fria em quem esperava que os cortes fossem acelerar no fim do ano, né? Então, esse movimento acabou mexendo muito com os nossos juros, com a nossa curva de juros, e isso levou o Ibovespa para um cenário bem negativo. E, aliás, junto a isso, né, somado a tudo isso, a gente teve as incertezas vindas do setor imobiliário chinês, que jogou as commodities para baixo. Hoje elas se recuperam, né, então a gente vê inclusive petróleo Brent subindo 1,52 e os mercados positivos, o que pode trazer alguma desconfiança ou alguma dúvida para quem está em casa é o dólar subindo junto à bolsa, né? Então a gente tem os dois subindo juntos aí num dia que está quase todo mundo verdinho, né? Fiz só o EWZ que está próximo da estabilidade. E esse movimento a gente vê acontecendo justamente por essas falas vindas lá dos Estados Unidos, né, de que a gente tem aí essa taxa de juros mais alta, né, mais elevada por um período maior, e esses discursos com possíveis aumentos. Hoje saíram os dados das encomendas à indústria, eles também ficaram acima do esperado, então isso tudo traz uma insegurança, uma incerteza em relação aos Estados Unidos e muito recurso fluindo para lá. Então hoje, por mais que o apetite pelo risco esteja um pouco maior do que nos outros dias, o dólar também está se fortalecendo com posições defensivas. Aí eu vou trazer aqui para vocês, para a gente fechar hoje aqui o dia, o que está acontecendo com as Casas Bahia, né? Porque a gente viu um movimento muito volátil das Casas Bahia, do grupo Casas Bahia, que era o antigo Via, né? Ela mudou de novo, né? E aí eu fiz uma linha do tempo para vocês acompanharem comigo aí o que está acontecendo. No dia 12 de setembro, eles estão fazendo uma reestruturação da empresa, inclusive de posicionamento da empresa, e aí no dia 12 de setembro eles anunciaram que tem um novo código de negociação que passaria a ser Bahia 3, né? BHIA 3. Então, deixa de ser Via 3 e Via 3 e volta ali para o Grupo Casas Bahia como nome, não Grupo Via, né? Então, ou Via Varejo. Então, aqui a gente tem a primeira mudança de posicionamento. Em dia 14 de setembro, a Casas Bahia estava com um processo de follow-on, né, com uma nova abertura de capital, com uma nova essa proposta de aumentar o capital na Bolsa, e a expectativa era que ficasse em 1 bilhão. Né? Naquele dia, as ações eram cotadas a R$ 1,11, né? Só que com o follow-on, a precificação do ativo, e aqui a gente está falando de um setor que já está sofrendo muito, que é o de varejo. Então, com a divulgação do follow-on aí, a gente teve, né, do preço do follow-on, elas foram para 80 centavos, então quem entrou no follow-on ia comprar as ações por 80 centavos, elas estavam sendo negociadas a 1,11. E aí, 80 centavos ficou 622 milhões abaixo da expectativa de 1 bi. O que aconteceu nesse dia?
né, que aconteceu ali logo que a Via abriu. Ela caiu 31,53%, chegou a 76 centavos, abaixo dos 80, porque se a empresa foi precificada a 80, né, por que a gente estaria pagando 11? Então, 1,11. Então, as pessoas começaram a sair mesmo da empresa e vender seus ativos, e ela chegou a 76 centavos. Mas ela encerrou a 90 centavos com queda de 18,92%. No dia 18 de setembro, as ações têm um acumulado em 5 dias de 36,44% de queda. Nessa semana, 22%. E aqui, gente, não é porque ela mudou de nome, é porque a gente teve o follow-on acontecendo, né? Então, como esse follow-on precificou as ações muito abaixo do que elas estavam sendo negociadas, a gente teve todo esse movimento de queda e até de insegurança em relação a um setor que já está muito frágil aqui no Brasil. E aí, hoje, o Grupo Casas Bahia anunciou a renúncia do vice-presidente comercial e de operações. Então, uma empresa que está passando por uma reestruturação, que passou por um aumento de capital na Bolsa, que está oscilando demais. Só nessa semana ela caiu 22%. Agora ela se recupera um pouco, mas aí esse é o cenário geral. Eu quis trazer aí uma linha do tempo para a gente entender por que ela se desvalorizou tanto, né, e por que ela está com todos esses problemas para se reerguer. Além de estar no varejo, que já é um setor que a gente fala bastante, né? Então, aqui eu trouxe esse painel aí para vocês, essa linha do tempo, para a gente acompanhar, né, o que vem aí de desdobramento também a partir de agora. Hoje ela opera em uma alta leve, mas ainda longe de recuperar tudo que ela perdeu. Tá? Então aqui é a Casas Bahia aí, né, o Grupo Casas Bahia com esse cenário aí mais nebuloso. E está chegando, né, gente? Está chegando o quê? O momento da Bolsa encerrar em alta, né? E quebrar as quatro sequências de queda também. Espero que hoje a gente chegue nesse ponto. Mas está chegando a palestra da Monja Coin, né? Então, a gente tem no dia 28, na quinta-feira, a palestra da Monja Coin com o Edu, né? Ele vai mediar essa palestra sobre como lidar com estresse e ansiedade, né? Coisa muito presente aí no nosso dia. Então, garantam sua vaga, né? A gente se inscrevam aqui no link que está abaixo, icl.com.br/mercado, e vamos aí participar, né, dessa palestra que com certeza vai ser incrível aí com a Monja Coin, falando de um assunto que é praticamente aí comum a todos nós, né? Então vamos aí se inscrever, não se esqueçam de inscrever, de ativar sininho para receberem todas as informações e não perderem a palestra. E hoje a gente ainda tem sequência de CL, hein? Porque a partir das 18 temos aí CL Notícias, segunda edição, com a Gabi e seus 2 Chicos, que não são moedas, são Chico Sá e Chico Pinheiro. Então a gente tem aí a Gabi e os Chicos no ICL Notícias, segunda edição. Em seguida, temos aí Robertinha Garcia e Calerron, das 7h30 às 8h30, com o Sinapse, sempre com um convidado especial, que é entrevistado ali por eles. E amanhã, nós estamos de volta, desde as 7 horas da manhã, passando por toda a programação que vocês já conhecem. Desperta, ICL Notícias, primeira edição. A gente tem o Em Detalhes em seguida. E a gente aqui às 11 horas, André estará ainda no Rio de Janeiro, mas eu vou estar aqui com vocês no estúdio. E a gente vai aí passar pelos principais assuntos aí do mercado, da economia, porque sempre tenho que falar aqui com vocês e sempre tem muito o que trazer e discutir. Então, quero agradecer quem ficou aqui com a gente até agora e amanhã a gente está de volta. Um beijão para vocês. Turma, é amanhã o encontro com a Monja Coin, a aula que vai ser aberta e gratuita, como vencer o estresse e a ansiedade. Monja Coin é essa liderança espiritual tão sábia e tão amorosa que está nos dando essa oportunidade de aprender coisas que eu acho que todo mundo precisa hoje em dia. Quem não, né? Quem não passa por problemas com estresse e ansiedade. Então, se você já está inscrito ou inscrita, fica atento, porque amanhã vai chegar o link para você poder assistir a aula. E se você não está, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora rapidinho e vamos participar amanhã às 8 horas da noite desse encontro incrível. Olá, meu nome é Pilar Monteiro, eu sou a professora de espanhol aqui do Instituto Conhecimento Liberta e vim te convidar a fazer o curso de espanhol, este idioma que é considerado um idioma romântico no mundo ocidental.
Você sabia que o espanhol é falado em 21 países? Você sabia que é um dos 6 idiomas das Nações Unidas e que é o idioma oficial na União Europeia e na União Africana e que nos Estados Unidos ele cresce a cada dia? Para nós, brasileiros, ele é um idioma muito importante para o nosso desenvolvimento profissional, porque estamos situados geograficamente em torno de vários países de fala espanhola e também pelo crescimento comercial que temos com todos eles. O curso de espanhol e mais 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta esperam por você. Te vejo lá!